Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa playlist, iniciando agora a segunda unidade com potenciação e radiciação, essa segunda unidade dos conteúdos para o nono ano do ensino fundamental. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, você não conhece o canal Aprenda Matemática Oficial, saiba que esse vídeo é mais um da playlist onde nós estamos trabalhando todos os conteúdos para o nono ano do ensino fundamental. Então, se você é um aluno do nono ano e quer estar sempre atualizado dos conteúdos, nós iremos lançar durante todo esse ano os conteúdos para o nono ano, para o sexto ano, para o sétimo ano, para o oitavo ano, para todas as turmas. Então, para você estar sempre recebendo os vídeos quando sair, tanto a aula dos conteúdos quanto a de exercícios, se inscreva aí no nosso canal e ative as notificações. Nessa segunda unidade nós vamos trabalhar potenciação e radiciação. E dentro desse conteúdo nós iremos ver potenciação com expoentes naturais, potenciação com expoentes negativos, potenciação com expoentes fracionários, radiciação e cálculo de raízes, propriedade dos radicais e simplificação de raízes. Então fica com a gente até o final, porque nós iremos trabalhar o máximo que der nessa primeira aula, e se não conseguir trabalhar tudo, nós iremos fazer uma parte 2, tá certo? Vamos lá, vem comigo. Primeiramente, nós vamos relembrar o que é potenciação. Vamos lá. A potenciação é uma operação utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais, na qual podemos identificar os seguintes elementos. Vamos lá. A potenciação, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. A potência é nada mais nada menos do que o conjunto formado por uma base. Essa base vai ser o fator que se repete na multiplicação, e o expoente. O expoente, ele indica a quantidade de vezes que o fator vai se repetir. Exemplo, nós temos aqui a potência de 4 elevado a 3, elevado à terceira potência. Quando eu digo que eu tenho um 4 elevado à terceira potência, eu não vou simplesmente fazer 4 vezes 3. Eu irei fazer esse 4, que é a minha base, se multiplicar 3 vezes. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4 dá 64. Beleza? Tudo certo até aí? Vamos continuar. Então, nós dizemos que isso aqui é 4 elevado ao cubo ou 4 elevado à terceira potência. Tanto faz. Aqui mais abaixo nós vamos ter mais alguns exemplos. Deixa eu dar só aqui um zoom. Onde eu tenho 5 elevado à quarta potência. E 5 elevado à quarta potência vai ser a nossa base, que é 5, se multiplicando 4 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, dando 125. Eu tenho também 0,2 elevado à segunda potência. Observe que nós também podemos fazer potenciação com números decimais, que vai ser 0,2 vezes 0,2. Isso também vale para quando a base é negativa. Nós temos aqui menos 3 elevado à terceira potência. Ou seja, nós iremos fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E menos com menos, mais com menos, menos. Outro exemplo de uma potência com base negativa. E agora uma base negativa com um número decimal, que também pode acontecer. De modo geral, denomina-se potência de base A e expoente n, em que n é um número natural maior do que 1, o número a elevado a n, se lesse a elevado a n, como eu acabei de dizer, que corresponde ao produto de n fatores de a, ou seja, quando eu tenho a elevado a n, eu vou multiplicar o meu a n vezes, em n fatores. Aí nós temos aqui algumas situações onde o n vai ser 0, ou n vai ser 1, ou seja, o nosso expoente vai ser 0 ou vai ser 1. Então, quando eu tenho a elevado a 1, isso vai ser igual ao próprio a, para qualquer que seja a. Então, independente do valor de a, que vai ser a base, quando a base está sendo elevada a 1, o resultado vai ser a própria base. Então, se eu tenho 25 elevado a 1, o meu resultado vai ser o próprio 25. Se eu tenho 5 elevado a 1, meu resultado vai ser o próprio 5. Se eu tenho menos 3 elevado a 1, o meu resultado vai ser o próprio menos 3. Se eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1, o meu resultado vai ser 1 sobre 2. Vai ser sempre a base. E no outro exemplo, quando eu tenho a elevado a 0, o meu resultado vai ser sempre igual a 1. Exemplo, se eu tenho aqui 65 elevado a 0, meu resultado vai ser 1.
Se eu tenho 8 elevado a 0, meu resultado vai ser 1. Se eu tenho menos 2 elevado a 0, meu resultado vai ser 1. Quer entender a explicação por que isso aqui dá 0 e por que dá 1? Vou estar elaborando um shot, se já estiver no ar vai estar aparecendo aí o card e eu explico exatamente como provar que isso aqui realmente dá 1 e que isso realmente dá a própria base. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver potências com expoente negativo agora. Um número diferente de 0 elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto do expoente. Como assim, professor? O inverso? Oposto? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Observe o que está aparecendo aqui. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, o que vai acontecer? Eu vou pegar o inverso da base. O que é o inverso de um número? É 1 sobre esse próprio número. Então, o inverso de A vai ser 1 sobre A. E nós vamos pegar o oposto do expoente. Então, o oposto de menos n é n. Então, quando eu tenho A elevado a menos n, nós vamos ter 1 sobre A, que é o inverso de A, elevado ao oposto de menos n, que é o próprio n. Professor, ainda está um pouco confuso. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui 5 elevado a menos 2. Já que a minha base é 5, eu vou pegar o inverso de 5. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Esse 1 sobre 5, eu agora vou pegar o oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é 2. Então, agora eu vou ter 1 sobre 5 elevado a 2. 1 elevado à segunda potência vai dar o próprio 1, porque 1 vezes 1 dá 1. 5 elevado à segunda potência vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Outro exemplo, eu tenho aqui menos 4 elevado a menos 3. Eu irei pegar o inverso de menos 4. O inverso de menos 4 é 1 sobre menos 4. Veja, é só colocar o 1 em cima e está resolvido essa parte do inverso do número. E aqui estava menos 3, eu vou pegar o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é 3. E agora é só resolver essa potência. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que vai dar menos 64, que eu posso escrever dessa forma, ou eu posso escrever dessa forma aqui. Bonitinha, certo? Outra situação que pode ocorrer é quando nós temos uma fração. Professor, quando tiver uma fração, vai mudar a forma de fazer? Não. O oposto de 2 sobre 3, quando eu pego esse número aqui e giro ele de cabeça para baixo, vai ficar 3 sobre 2. Ó, peguei o 2, coloquei embaixo, peguei o 3, coloquei em cima. Fiz o inverso. Então, inverti a fração. E esse 2 que estava negativo, ele agora vai ficar positivo. Esse 2 ele vai vir tanto para o 3 quanto para o 2. Ou você pode pegar e repetir a fração duas vezes. Vai ficar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Aí eu multiplico o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Pronto, fechou. É assim que nós podemos fazer potenciação com o expoente negativo. Com isso, nós veremos as propriedades das potências. Neste tópico, estudaremos algumas propriedades das potências decorrentes das definições apresentadas nessa unidade. Com o que a gente já apresentou aqui, nós vamos introduzir algumas propriedades. A primeira propriedade é quando existe um produto de potências, ou seja, uma multiplicação de duas potências, porém, essas duas potências têm que ter a mesma base. Então, essa propriedade 1 é apenas para a multiplicação de potências de mesma base. O que acontece? Quando nós temos a multiplicação de potências de mesma base, nós vamos transformar, e pegue essa palavra transformar, essa multiplicação em uma única potência. E como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos manter a base e nós vamos adicionar os dois expoentes. O que seria adicionar? Somar. Nós iremos somar os dois expoentes. Exemplo, deixa eu pegar aqui um zoom. De modo geral, nós vamos ter, quando eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, observe que a minha base é a, só que está mudando é os meus expoentes. Quando eu tenho essa multiplicação, eu vou somar esses dois expoentes. Então, eu vou fazer m mais n. Vou pegar aqui um exemplo. Nosso exemplo, eu tenho 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado à terceira potência. A minha base é a mesma para as duas potências. Então, eu preciso apenas somar os dois expoentes. Fazendo 4 mais 3, eu vou ter aqui 7. Você pode me perguntar,
Mas professor, por quê? Me explique. Não sei por quê. Não aprendi isso no 8º ano. Vou mostrar para você agora. Eu posso dizer que 2 elevado à quarta potência, isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado à terceira potência vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. Como é que eu vou juntar tudo? Eu vou pegar essa continuação de 2 vezes 2 vezes 2 e vou complementar isso aqui colocando aqui, olha. 2 vezes 2 vezes 2. Observe que o meu fator, que antes era 4, agora o meu fator aqui na multiplicação vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é a mesma coisa. Quando eu multiplico esses dois, eu tenho como resultado 2 elevado à sétima potência. Então essa é a explicação que você pode demonstrar, porque 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à terceira potência resulta em 2 elevado à sétima potência. Aqui nós temos outro exemplo, agora com uma base negativa, só que a base continua sendo igual. Se ela continua sendo igual, eu vou permanecer repetindo ela e eu vou continuar somando os dois expoentes. E somando os dois expoentes também vai me resultar em 7. A segunda propriedade diz o seguinte: um quociente de potências. O que seria um quociente de potências? Seria uma divisão de potências. E essa divisão é de potências de mesma base. Nós também iremos trabalhar com potências de mesma base. Tanto a propriedade 1 quanto a propriedade 2 são para potências de mesma base. E quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, na multiplicação nós somamos os expoentes. Já na divisão nós iremos subtrair os dois expoentes. Então aqui, olhe, a minha base é igual, eu apenas vou subtrair os dois expoentes. Observe o outro exemplo, eu tenho menos 6 elevado a 7 dividido por menos 6 elevado a 5. Eu preciso apenas subtrair os dois expoentes e fechou. A nossa terceira propriedade é a potência de um produto. Agora nós temos uma potência para uma multiplicação. Não são multiplicações de potência de mesma base, tá? Não confunda as coisas. Olhando aqui no nosso modo geral, nós temos A vezes B, ou seja, duas bases diferentes. Essas duas bases estão sendo elevadas a N. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse expoente e eu vou distribuí-lo para as duas bases. Então, eu vou colocar o N tanto para o A quanto para o B. Observe aqui nos exemplos. Eu tenho 2 vezes 5 elevado a 3. Eu vou pegar esse 3 e vou colocar tanto para o 2 quanto para o 5. Aqui no segundo exemplo, eu vou fazer da mesma maneira. Peguei o expoente 5 e coloquei ele para o menos 5 e para o 3. E no nosso terceiro exemplo também vou fazer da mesma maneira. Peguei o expoente menos 2, coloquei ele para o 4 e coloquei ele para o 2. É apenas uma distribuição de expoente. Todo mundo vai ter um expoente para si aqui quando eu tenho uma multiplicação de bases ali diferentes e um único expoente. A propriedade 4 ela é similar à propriedade 3, só que a propriedade 3 era para multiplicação. A propriedade 4 é para divisão. Aqui, olha, nós estamos falando sobre a potência de um quociente, ou seja, a potência de uma divisão ou quociente, que é o resultado de uma divisão, tá? Então, eu tenho aqui, olha, quando eu tenho A dividido para B elevado a N, eu vou pegar esse N e vou colocar tanto para A quanto para B, tanto para o dividendo quanto para o divisor. Exemplo, eu tenho 6 dividido para 7 elevado a 3. Que eu posso escrever dessa maneira ou em forma de fração. Eu vou pegar esse 3 que está aqui e eu vou distribuir ele. Vou colocar ele para o 6 e vou colocar ele para o 7, como foi feito aqui. Então a resposta pode ser tanto desta maneira quanto desta maneira. Outro exemplo aqui, eu tenho 15 dividido para 4 elevado a menos 4, que eu posso escrever em forma de fração. Eu vou pegar o expoente menos 4, vou colocar para o meu numerador e para o meu divisor, que eu posso colocar desta maneira ou dessa maneira aqui, tanto faz. A minha quinta propriedade diz o seguinte, ó, a potência de potência. Então, nós vamos ter uma potência elevada a uma potência. No modo geral, A elevado a N elevado a M. O que eu vou fazer? Já que eu tenho duas potências, eu vou multiplicar essas duas potências. Exemplo, vamos lá para o exemplo. Eu tenho aqui 3
elevado a 5 elevado a 2. É a mesma coisa que multiplicar o 5 vezes o 2, que vai dar 10. Aqui eu tenho outro exemplo. Menos 6 elevado a 4 elevado a 3. Eu vou fazer o 4 vezes 3, olha, e vai dar 12. Aí você vai me perguntar, mas professor, por que eu tenho que multiplicar esses dois expoentes? Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu digo, pessoal, que esse 3 elevado a 5 está sendo elevado à segunda potência, é o mesmo que eu pegar esse 3 elevado a 5 e multiplicar por 3 elevado a 5, não é? O 3 elevado a 5 não está sendo elevado à segunda potência. Quando eu elevo um número à segunda potência, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por ele mesmo. Então, eu estou pegando o 3 elevado a 5 e estou multiplicando por ele mesmo. Então, vai ficar 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Lembra que a nossa propriedade 1 dizia que quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, eu vou manter a base, eu vou conservar a base e eu vou somar os meus dois expoentes. Então, eu vou somar o 5 mais o 5. Quanto é 5 mais 5? 10. Então, eu vou ter isso aqui, vai ser igual a 3 elevado a 10, que é o que nós tínhamos aqui. Olha que esplêndido, coisa maravilhosa, não é mesmo? Neste exemplo, nós podemos fazer da mesma maneira. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho aqui. Pá, pronto. Eu vou fazer que menos 6 elevado à quarta potência vezes menos 6 elevado à quarta potência vezes menos 6 elevado à quarta potência. Olha, esse menos 6 elevado à quarta potência elevado à terceira potência é a mesma coisa que menos 6 elevado à quarta vezes menos 6 elevado à quarta vezes menos 6 elevado à quarta. Eu tenho aqui multiplicação de potências de bases iguais. Então, eu vou conservar a base, que é menos 6, e eu vou somar, e eu vou somar 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Observe que é a mesma coisa que nós temos aqui. Voilá! Tá vendo como a matemática é impressionante? Se você nos assistiu até aqui, deixa aí o seu like. Se você não se inscreveu e assistiu a gente até o finalzinho, se inscreva, ative as notificações para assistir a parte 2. Se ela ainda não estiver disponível, você vai ser notificado. Se ela estiver disponível, vai estar aparecendo aqui no final. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Nos vemos na nossa próxima aula.